Olá, pessoal. Aqui é a psicóloga Maria Fernanda. Trabalho há muitos anos na Secretaria de Saúde. Sou uma profissional apaixonada pelo SUS e estou aqui no CEDO trabalhando desde 2018, desde o comecinho de 2018, tá? Eu sei que muitos de vocês, ou alguns de vocês, pelo menos, não sabem o que o profissional da psicologia pode fazer por vocês e com o que a psicologia trabalha, certo? Então, neste primeiro momento, eu vou falar rapidamente um pouquinho do papel do psicólogo, para diferenciar do papel do médico, do papel do nutricionista, do papel do fisioterapeuta, tá bom? Então, nós, os psicólogos, nós somos os profissionais que trabalhamos mais com as emoções humanas, principalmente com as emoções humanas, certo? Mas não só isso. O psicólogo, ele trabalha muito com as relações, com os relacionamentos, ele pode trabalhar muito com a questão do aprendizado, da parte cognitiva, do aprendizado dos alunos ou de outras pessoas, não é? Ele trabalha na parte também de ajudar uma pessoa a se adaptar melhor ao seu trabalho, que nós chamamos da psicologia organizacional. Ele trabalha com a parte da comunicação, de como você pode se comunicar com os outros de uma forma melhor, mais efetiva, certo? E como você pode melhor se relacionar com os outros. Então nós, os psicólogos, trabalhamos com questões muito subjetivas, não é? Não são palpáveis, não são tocáveis, não são mensuráveis por termômetro, pelo aparelhinho da pressão, não são medidas, não é? Não é possível medir o tamanho da emoção, certo? Então, nós somos os profissionais, alguns falam que somos os profissionais que trabalham com a alma, né, com a psique, tá bem? Então, vamos lá. Nós, os psicólogos, trabalhamos com emoções, certo? Com comunicações, com os relacionamentos, com o aprendizado e, portanto, também com os comportamentos, certo? Então, nós somos esses profissionais, tá bom? E aqui no CEDO, nós vamos trabalhar com a parte da avaliação individual de vocês. Vamos fazer algumas entrevistas, onde nós vamos perguntar um pouquinho da sua história pessoal, tá bem? Aqui na anamnese, nós utilizamos, né, a anamnese, onde nós perguntamos um pouquinho sobre sua vida pessoal, sobre seus relacionamentos, para a gente conhecer um pouquinho você, tá bem? E aqui no CEDO, particularmente, nós vamos trabalhar com aconselhamento e orientações, certo? Existe, se for necessário, um trabalho mais específico, mais aprofundado na área, nessa parte das emoções, nessa parte dos relacionamentos, nós vamos trabalhar, vamos encaminhar vocês para fazer psicoterapia, certo? Psicoterapia é uma técnica, nós temos várias técnicas de abordagens psicoterapêuticas, onde vocês podem trabalhar mais regularmente algumas questões muito subjetivas, muito pessoais, certo? E aqui no CEDO, infelizmente, nós não podemos acompanhá-los com a regularidade que precisa para se realizar uma psicoterapia. Então, nós podemos encaminhá-los às clínicas sociais. As clínicas sociais estão ligadas às universidades, às faculdades de psicologia, às nossas organizações de formações, de especializações, certo? Também nós podemos encaminhar vocês, e é muito útil, as práticas integrativas de saúde. O que são elas? São práticas, às vezes, milenares, que adotadas pelos povos mais antigos, não é? Pelos chineses, pelos indianos, por outros povos, né? E eles têm algumas práticas que foram adotadas pelo SUS, como, por exemplo, Tai Chi Chuan, né? A Shantala para os bebês, ao reiki, a yoga, a meditação, certo? Então, nós podemos também encaminhá-los para as práticas integrativas de saúde, ou orientar algumas práticas. Eu mesma sou facilitadora em meditação, sou facilitadora, né, na parte também da terapia comunitária integrativa, que é uma outra
prática integrativa de saúde, a terapia comunitária integrativa, que tem ocorrido depois da pandemia, apenas online, tá certo? Então, no CEDONAS, os psicólogos, eu e a colega Caroline e outros colegas da psicologia, nós trabalhamos dentro dessa parte aqui, de avaliação individual, anamnese, aconselhamento e orientações. Se for necessário, nós, depois das nossas avaliações, nós encaminhamos vocês às psicoterapias, né, nas clínicas sociais ou as práticas integrativas de saúde e a terapia comunitária integrativa, que é um espaço de fala, de conversa e de busca de soluções coletivas para nossas angústias, nossos sofrimentos, certo? Vamos passar para o outro slide. Bom, não sei se vocês conhecem essa figura é o iceberg, né? Para quem não conhece, o iceberg é um pedaço das geleiras que se destacaram, né, das calotas polares e elas flutuam pelos oceanos afora. Qual é o problema do iceberg? Porque essa figura entrou na nossa conversa. A parte que a gente vê, né, a parte do iceberg que está para fora do oceano, que está para fora das águas, é muito pequenininha, né? Costuma-se pensar que seja de 7 a 10% de toda a montanha de gelo que está despregada, que está abaixo, que está submersa no oceano. Qual é o problema, né? Vocês, quem já assistiu o Titanic, vai lembrar, porque os navios vêm por aqui, vêm na superfície, tentam desviar desse pedacinho aqui, só que tem uma profundeza de coisas acontecendo aqui embaixo e que rasgam os cascos dos navios, que fazem com que eles afundem. Então, vamos conhecer um pouquinho desse iceberg, que ele tem a ver com nosso tratamento da obesidade. Vamos lá? Clicando a obesidade, né? A obesidade, ela é o que nós vemos, né? O que está flutuando aí, o que vocês demonstram para nós, certo? E para as outras pessoas. Todo mundo percebe, né? Você, ao se olhar no espelho, você ao se pesar, né? Você percebe que está acima do peso ideal, certo? E as pessoas também observam isso, os profissionais, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho. Algumas pessoas me falam que não só, né? Outras pessoas que vocês não conhecem também olham para vocês. E muitos de vocês me falam aqui nas consultas que é um olhar esquisito, é um olhar estranho, é um olhar até, algumas pessoas me colocam, alguns pacientes, que é um olhar de desprezo, né? A pessoa se sente incomodada com aquele olhar. Então, a obesidade é a parte que a gente enxerga. Então, essa figura do iceberg, eu quero que vocês gravem bem, certo? Porque é uma figura que nós vamos utilizar também nos nossos atendimentos, certo? Então, a obesidade é essa pequena parte do iceberg que nós vimos flutuando, né? Flutuando na vida, andando pela vida, mas o que está por baixo da obesidade? Vamos pensar junto? E aí é onde o olhar do psicólogo se torna imprescindível para essa equipe. Bora lá? Primeiro, olha só, o que pode estar por baixo de uma obesidade? Desemprego e dívidas, né, que trazem angústias, preocupações. Outro, vamos olhar? Olha só, doenças aonde? Em si mesmo, doenças na família, dores físicas, que está por baixo dessa obesidade. Bora, mais? O que mais será que está por baixo? Alcoolismo e drogas, violência doméstica pode estar mantendo essa obesidade, empurrando vocês para a obesidade, não é? O que mais que pode estar presente na obesidade por baixo aqui? Os conflitos conjugais, o que mais será que aparece? Conflitos interpessoais, o que mais? Vamos vendo. Os preconceitos, que nós já falamos mais à frente, mais atrás ali, não é? A solidão. O que mais que aparece aqui por baixo? Estresse da vida cotidiana, que pode levar a muita ansiedade e a depressão. Prestem atenção, ansiedade e depressão são diagnósticos clínicos importantes, certo? Não é qualquer tristeza que é uma depressão, tá bom? Todo mundo pode ter tristeza, tá certo? Mas depressão já é um diagnóstico clínico. Mas vamos ver o que mais que pode estar por baixo da obesidade.
as insônias e as compulsões, né? As vontades que vêm de comer alguma coisa, aquela fome que você não sabe, você já acabou de comer, ainda quer comer outra coisa. O que mais que tem por baixo da nossa? Traumas, acidentes, mortes e lutos, isso é muito comum, tá bem, gente? Quando nós começamos a investigar nas nossas entrevistas da obesidade, muitos desses fatores aparecem para nós, tá bem? E, por fim, nós temos aí a pandemia, né? Muitos de vocês perderam o controle durante a pandemia, não é? Ficaram muito aflitos, muito angustiados, algumas pessoas adoeceram, algumas pessoas, como eu, perdemos muitas pessoas queridas por conta da pandemia, não foi? Então, nesses 2 últimos anos, 2 anos e meio, desde então, de março de 2022, março de 2020, quando no Brasil, né, se fala sobre a pandemia, começa-se a falar com mais rigor sobre a pandemia, então muitos de nós perdemos entes queridos, ficamos muito preocupados em adoecer, eu também fiquei, né, eu sou da linha de frente, trabalhamos aqui, não é? Então, isso causou muita angústia, muito medo, não é? Então, vejam só, todos esses problemas, e na pandemia, muitos deles se agravaram, não foi? As doenças, as dívidas, a solidão, né? Às vezes o alcoolismo e drogas. Veja como uma situação pandêmica mundial pode trazer também não só um problema de saúde física, mas também de saúde mental, não é? E mexe muito com as nossas emoções, certo? Então, o psicólogo, esse profissional que eu e os outros colegas, a Caroline, nós trabalhamos muito com essas emoções que estão aqui por baixo, com essas situações que estão por baixo, escondidinhas, né? E que ficam ali levando a obesidade para um lado e para o outro. Às vezes vocês emagrecem e depois vocês reganham peso. Por quê? Porque só estamos olhando para a superfície. Então, muitas vezes a gente precisa aprofundar o olhar, certo? Olhar para o que a gente não está vendo, mas que está motivando vocês a manterem a obesidade ou aumentarem de peso, certo? Então, o profissional, então aqui, se a gente olhar, né, o que está por baixo, o que pode estar no fundo aí, nas raízes, né, nas raízes da obesidade, a gente vai ver que as emoções contam muito, né? A emoção da alegria, às vezes também nas celebrações a gente come demais, não é? No nosso país, na América Latina como todo, mas no nosso país, Brasil, nós estamos muito associados a celebrar com comida, não é? Os acontecimentos, certo? A gente está em plena festa junina e julina, não é? As festas juninas e julinas, elas, né? Nós comemos bastante coisas calóricas, não é verdade? Então, veja, a alegria também, né? A tristeza promove, ela pode estar na base da obesidade, os seus medos, certo? As suas raivas e frustrações. Então, sob esse iceberg da obesidade, flutuando aí no oceano da vida, não é? Pode ter vários problemas, como já vimos, situações e emoções, né? Sobretudo aquelas emoções básicas que nós chamamos que todo o mamífero possui, não é? Quando você olha para o mamífero, você vê claramente qualquer bichinho que mama, né? Nós observamos muito essas 6 emoções básicas, né? Que podem estar presentes. Às vezes, a parte do afeto, né? Da vinculação, que foi mal feita ou foi bem feita, mas, em geral, quando a vinculação, o afeto, o amor, ele está envolvido aí com violência, né? Às vezes, quando nós somos crianças, tem violência doméstica em casa, presenciamos nosso pai, nossa mãe sendo agredida por nosso pai, ou às vezes uma situação na infância, que também, né, de a perda de um ente muito querido, de um avô ou de um irmão, não é? Então, o afeto, né, a vinculação pelo afeto, pelo amor, então a emoção do amor está presente. Outra emoção que pode estar presente é a emoção da alegria, né? Nós também celebramos muito no Brasil com alimentos, né, nas festas
nas reuniões familiares, na festa aí, para quem é cristão, na festa da Páscoa e do Natal, para quem gosta das festas juninas, nós temos todos aqueles alimentos hiper, mega, ultra calóricos, a festa de aniversário, festa no trabalho, então a gente celebra muito, né? O brasileiro come muito, não é? Então, também a alegria pode estar subjacente ali, ajudando a manter a obesidade, mas em geral são sentimentos como tristeza, né? Que tem a ver com perdas. Nós também temos o sentimento da raiva, né? Da raiva, da frustração, de coisas que nós não conseguimos realizar, e aí com raiva a gente come muito, não é? Às vezes é a emoção do medo, né? De estar sozinho, de estar, às vezes, do tédio ligado aí, né? Ao medinho de ficar só, de não gostar de ficar só. E também, às vezes, o asco, né? A raiva de alguém que chega a ser asco, nojo, tem nojo daquilo, daquela pessoa, aquilo me revolta, e, surpreendentemente, eu posso até comer ou beber demasiadamente por conta disso. Tem essa frase do Caetano Veloso que eu queria deixar, né, aí para vocês refletirem, que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é, não é? Cada um de vocês, cada um de nós somos diferentes do outro. Então, uma coisa que funciona para um, não necessariamente funciona para outra. Uma coisa que me doeu muito, né? Uma coisa que me traz muito estresse, muita ansiedade, muita depressão, não necessariamente causa a mesma emoção numa outra pessoa. Então, por isso a importância desse olhar mais cuidadoso, desse olhar carinhoso, eu diria até desse olhar amoroso que o psicólogo traz junto com a equipe, não é? Para ajudar a trabalhar com vocês a obesidade. Agora, para falar um pouquinho mais, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Agora, para falar um pouquinho mais sobre questões relativas à obesidade, quem vai falar agora é a nossa colega Caroline, e depois, mais à frente, eu volto a falar com vocês, tá bom? Um beijo grande, até logo, pessoal! Olá, meu nome é Caroline Anarra, sejam bem-vindos. Sou psicóloga aqui do CEDO também, juntamente com a Maria Fernanda. Estaremos acompanhando vocês durante esses 2 anos. Então, vamos dar continuidade à nossa oficina. E agora nós vamos falar sobre fome, vontade de comer e fome emocional. E ao final dessa aula, eu quero que vocês saibam exatamente a diferença entre elas, tá bom? Você sabe me dizer o que é fome? Acho que todo mundo já sentiu fome, não é verdade? Mas você sabe definir o que é a fome? Bem, a fome é uma sensação física e ela vem de uma forma gradual. Existem níveis de fome, né? Desde um nível bem leve, onde a gente nem pensa muito em comida, a gente só deseja, às vezes, comer alguma coisa, até ao ponto que a gente fica sem controle. Tá? E aqui no CEDO, a gente vai conversar muito com vocês sobre isso, para que vocês não fiquem muitas horas sem comer, para que vocês consigam seguir a orientação da nutrição. Então, o ideal é que vocês comecem a comer quando vem só aquela vontadezinha de comer. Ainda não existe uma fome muito grande. Então, muitos dizem assim, por que eu tenho que comer de 3 em 3 horas se eu ainda não estou com fome? É exatamente esse o segredo, da gente não esperar a fome apertar para que a gente consiga comer. E assim vocês vão conseguir comer apenas o suficiente, tá? Mas a fome é isso, é uma fome, é uma sensação física que vai surgindo à medida que o tempo vai passando, né? Então, são essas várias horas de jejum, mais ou menos aí 3 horas, né? Após a última refeição, você já começa a sentir esses sintomas e a sensação que dá é esse vazio no estômago, tá? Então, às vezes começa a aparecer ruídos, tem uma mudança de hálito, vem uma fraqueza, tem gente que sente dor de cabeça, fica irritado. Então, são várias sensações físicas que vão aparecer na medida que o tempo vai passando sem comer. Então, essa é a fome física. Eu vou dar agora algumas dicas para vocês de como lidar com essa fome física, de forma que vocês consigam comer apenas o suficiente, como a nutricionista orienta aqui no CEDO. Então, qual é a primeira dica?
comer de 3 em 3 horas, que é exatamente aquele período em que você não está com muita fome, mas você já está ali há algum tempo sem comer, você consegue comer aquela quantidade, naquela porção que a nutricionista passa. Mastigar bastante é uma dificuldade que a maioria dos nossos pacientes tem. Normalmente, nossos pacientes comem muito rápido, e a gente gostaria muito que vocês observassem isso. Quanto tempo vocês levam para comer? A gente quer que vocês demorem esse tempo, não é ficar esperando, mas é mastigar, mastigar, mastigar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele demora para identificar essa saciedade, demora aí um tempo de 20 minutos até o organismo passar essa comunicação, essa informação para o cérebro. Então, para isso, a gente precisa mastigar bastante, para ajudar na digestão, e nesse prazo aí de 20 minutos que o nosso corpo precisa ter para identificar essa saciedade, tá bom? Não comer em frente à tela, porque normalmente a gente acaba se distraindo, a gente não observa o que a gente está comendo, a gente acaba comendo muito rápido. Então, não comer em frente à tela, mas numa mesa, prestando atenção no que você está comendo, saboreando, conversando com as pessoas que estão à mesa, é o ideal. Então, comer sentada, apreciando a refeição também, tem gente que come em pé, correndo. Então, isso também vai atrapalhar todo esse processo aí da sensação de saciedade, né? Que é o que vai fazer você comer apenas o suficiente, tá? Então, a gente sempre bater nessa tecla. Eu preciso apenas comer o suficiente. Carol, e qual é esse suficiente? É algo que vocês vão aprender ao longo do nosso tratamento aqui no CEDOL. Mas, de início, eu oriento vocês a seguirem o que a nutricionista ensina para vocês. Aquelas porções que ela passa para vocês já é o suficiente. Talvez no início vocês ainda ficam com a sensação de fome por conta de todo o processo que a obesidade causa no corpo. Mas a gente precisa que vocês confiem na gente, tá bom? Então, vamos lá para o próximo, que é a vontade de comer. O que é a vontade de comer? Você já sentiu isso? Eu sinto isso todos os dias, né? Mas a vontade de comer não é fome. E eu preciso que vocês façam essa diferenciação. Vontade de comer não é fome. Você já comeu, né? Ou tem pouco tempo que você comeu, mas tem a comida ali por perto, às vezes um bolo, às vezes uma rapadura, às vezes um biscoito, né? Às vezes você abre ali a geladeira e vê alguma coisa ali dentro, você não está fazendo nada naquele momento, e aí vem aquela ideia de comer porque a comida está por perto. Mas não é fome, é aquele famoso ficar beliscando ao longo do dia, e isso é que leva a gente muitas vezes a ganhar peso. Além das refeições que eu preciso fazer, que a nutricionista orienta, eu ainda fico beliscando a comida ao longo do dia. Por quê? Porque a comida está ali por perto, às vezes eu estou um pouco ociosa, não estou fazendo nada, e aí eu vou comendo. Então, a gente tem que lutar contra essa vontade de comer. Vocês precisam identificar. E como que eu vou fazer isso? Eu vou dar algumas dicas, tá bom? Então, primeiro, reflita. Eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Como que você vai fazer isso? Você vai pensar, qual foi a minha última refeição? Eu comi o suficiente? Bem, então não estou com fome, eu apenas estou com vontade de comer. Eu vou comer de novo na próxima refeição, talvez daqui a 1 hora e meia, 2 horas. Então, eu não vou comer, eu estou com vontade de comer. Então, o que eu faço, Carol? Bem, nessa hora você pode beber bastante água, né? Aliás, a gente deve beber bastante água ao longo do dia, porque às vezes essa sensação que a gente tem de que está faltando alguma coisa, na verdade é água. Você pode estar desidratada, tá? Você pode estar desidratado. Então, é importante a gente ir bebendo água ao longo do dia. Ah, eu tô com vontade de comer, então vou beber 2 litros de água. Não, não precisa, tá? Mas vai lá, bebe uma água, observa se você está tomando água direitinho ao longo do dia, porque às vezes é só uma sensação de desidratação. Depois da refeição, escove os dentes. Isso funciona muito comigo, né? Por quê? Porque dá aquela sensação gostosa na boca, né? Também dá uma preguicinha de ter que escovar a boca de novo se eu comer mais alguma coisa. Então, é uma ótima dica também, né? Depois de comer, vai lá e escova os dentes. Outra dica, muda o foco
e busque preencher sua mente com outra coisa. Às vezes a gente fica ali olhando, aí vai e volta, olha de novo para a comida, vai e volta. Então a gente fica ali rodeando comida. Não faça isso, né? Mude o foco, vai fazer outra coisa. Você, eu não vou comer, não tô com fome, eu só tô com vontade, então vai fazer outra coisa que você precisa fazer naquele momento, tá bom? Outra dica, execute uma técnica de relaxamento. Às vezes você está ansioso, você está ansiosa e precisa, na verdade, relaxar, né? Acalmar. E muitas vezes a gente sabe que a comida vem para trazer esse alívio aí para um estresse, para uma ansiedade. Mas a gente não quer isso aqui no CEDO, tá bom? Por quê? Porque isso leva ao ganho de peso. Então, a gente precisa aprender outras formas da gente aliviar essa ansiedade, essas tensões. E uma técnica legal para fazer isso é a técnica de relaxamento, que a gente vai ensinar daqui a pouco para vocês, tá bom? E acredite, a agonia vai passar. Não precisa você ficar lutando. Faz a técnica de relaxamento, muda o foco e daqui a pouco aquela sensação ruim ela vai passar. Se nada disso resolver, temos mais outras dicas. Que é o quê? Que é o chupar o gelo, às vezes é só aquela vontade de ficar com alguma coisinha na boca, né? Aliviar aquela tensão. Se não funcionar, você pode chupar um gengibre, uma canela de pau, cravo, um hortelã. E, por fim, em última hipótese, né? Você pode comer tirinhas de legumes, tá bom? Para trazer aquela sensação, tirar aquela sensação de vontade de comer, ok? Então, vamos lá para o nosso último, fome emocional, né? Fome emocional é muito mais complexo, ele é muito mais profundo, ele é muito mais intenso, né? E ele está relacionado com questões emocionais, que estão ligadas tanto a fatores do passado, podem estar relacionados a fatores agora, do presente que eu estou passando, ou então pode ser coisas que eu ainda estou imaginando para o futuro. E aí vem essa sensação desconfortante, aquela agonia, né? E aí a gente começa a sentir essa fome emocional. Então, o que é essa fome emocional? É uma urgência emocional e fisiológica intensa de comer, né? Do nada vem aquela agonia, aquela sensação ruim, e você logo pensa no alimento e você quer comer, né? Então, é uma urgência de comer. E ela vem acompanhada de uma tensão, de uma desagradável sensação na boca, garganta e corpo. E a gente precisa muito identificar essa questão da fome emocional. Ela é muito importante para o nosso tratamento também, tá? Então, o que a fome emocional faz, né? Esses excessos, né, que a gente acaba tendo vontade de comer muito em um alimento bem específico, esse excesso que a gente comete na vida, ele pode estar indicando que está querendo amenizar alguma dor ou preencher algum vazio. Por isso que essa fome emocional é tão importante aqui no CEDO, para que vocês identifiquem também. E venham conversar comigo ou com a Maria Fernanda. Por isso a gente precisa que vocês estejam observando essa questão da alimentação. Mas você só consegue fazer isso se vocês estão seguindo as orientações da nutrição direitinho, né? Se você come no horário, se você come as porções adequadas. Por quê? Porque quando você começar a perceber que você está comendo horário diferente, numa quantidade diferente, aquela sensação de perda de controle, é que você vai perceber que talvez isso seja uma fome emocional. Algo muito desconfortante está acontecendo que está levando a esse excesso que você está cometendo. E é onde a gente precisa avaliar e olhar para isso. E é aquilo que a Maria Fernanda já mostrou para você, né, do nosso iceberg. A gente vê que a gente mudou nosso comportamento alimentar, a gente estava indo muito bem, de repente a gente começou a comer mais doce, mais massa, e então a gente está vendo nosso comportamento. Porém, por baixo desse comportamento, ali na base, nas profundezas, estão questões que talvez a gente não consiga identificar de forma tão visual, de forma tão objetiva. Mas que a gente precisa identificar essas questões para que a gente possa trabalhar com elas, tá bom? Seja por meio das nossas orientações aqui no CEDO, ou seja por meio de um encaminhamento para fora, para acompanhamento externo, como a Maria Fernanda também já comentou com vocês. Mas a gente precisa identificar. E só vocês, no dia a dia, observando essa mudança da alimentação, é que vocês vão conseguir identificar isso, tá bom? Então, olha só, eu vim trazer aqui
algumas dicas de como você identificar essa fome emocional. Como que eu vou saber que é uma fome emocional? Além dessa mudança aí no padrão alimentar, ele é um desejo que surge do nada, como eu falei, né? Não como a fome física que vem com o decorrer do tempo, tá? Então, ela surge de uma hora para outra e com esse desconforto aí físico, emocional. Ela é bem direcionada para alimentos específicos, geralmente doces, massas. Então, observe isso, não é qualquer alimento, é um alimento bem específico. Isso vai depender de pessoa para pessoa. E ela não acaba mesmo depois de termos comido o suficiente. Parece que a gente ainda quer mais, né? Parece que aquilo não foi o suficiente e realmente não vai ser, porque não é com a comida que você vai resolver isso. E a Maria Fernanda vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? E geralmente ela leva a culpa, né? Aquela sensação, poxa, por que eu fiz isso? Eu não precisava ter feito isso, aquele arrependimento. Então, essas talvez algumas dicas que eu dou para vocês de como identificar a fome emocional. Ok? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho a diferenciação entre fome, vontade de comer e fome emocional. Eu acredito que isso vai ajudar muito ao longo do nosso tratamento aqui do CEDOL. Vamos agora conversar um pouquinho sobre isso? Então, tá bom. Tchau, tchau. Então, pessoal, a Caroline falou bastante sobre a fome, sobre a vontade de comer, que vontade que dá, né? E sobre a fome emocional. E nós agora precisamos focar junto com vocês como mudar, né, essa situação, né? Da vontade de comer, da fome emocional, certo? E conforme eu falei lá na frente, antes da Caroline falar, nós falamos que o psicólogo trabalha, né, com as emoções, mas também trabalha com comportamentos, com pensamentos, não é, com aprendizado, não é verdade? Nós somos esse profissional. Então, aqui no CEDOL, nós vamos falar muito de comportamentos e de crenças, tá bem? Então, vamos lá, vamos falar de mudança de seus hábitos. Olha só, primeira coisa que vocês podem, anotem aí, vamos anotar, pessoal, porque isso vai ajudar vocês, tá bom? Vocês devem lembrar que o comer não solucionará o que você está passando ou sentindo, da mesma forma que o beber, não é? Da mesma forma que o fumar, da mesma forma que usar outra droga, da mesma forma que fazer sexo de forma compulsiva, ou de jogar de forma compulsiva, ou de fazer compras de forma compulsiva, né? E esses atos compulsivos, essas vontades, essas fomes, né, emocionais, elas não vão passar se você não trabalhar o que está ali no fundo, tá bem? Então, comer não solucionará o que você está passando sentindo, isso é regra. Bota isso na cabeça de vocês, vamos botar, né? Na hora que você come, ou fuma, usa alguma droga, ou, né, enfim, na hora que você come aquilo que você não deveria, que é extremamente calórico, isso traz um pequeno alívio, a gente sabe que sim. Um prazer imediato e passageiro, da mesma forma que o fumante, né? Lembrar que essas vontades, elas estão lá atrás no nosso cérebro, né? Elas são impulsivas, né? Compulsivas, certo? Mas, infelizmente, né, comer demais traz consequências sofridas, deixam marcas e, sobretudo, engordam, certo? Aqui no CEDOL, nós vamos trabalhar juntos com vocês para ampliar o autocontrole de vocês contra as compulsões, contra as fomes emocionais, com aquelas vontades absurdas que aparecem, tá bem? É como se nós estivéssemos aqui, olha só, num jogo, quem já brincou disso, né? De cabo de guerra. Uma porção de coisas, porção de pessoas puxando para um lado e uma porção de pessoas puxando para o outro, não é? Quem vai vencer? Quem for mais forte, ou tiver mais treino, não é? Então, nós vamos estar juntos aqui no CEDOL, trabalhando, ampliando, auxiliando vocês a ampliarem o autocontrole, para lutar contra essas compulsões, certo? Ajudar vocês a terem maior consciência do que está acontecendo para se autocontrolar.
Pessoas extremamente impulsivas, geralmente elas não são muito conscientes do que está acontecendo. Elas geram confusões porque atuam de forma impulsiva, sem pensar, não é isso? Quantos de nós já não fizemos isso? Eu, quando era jovem, eu era bem estouradinha, não é? Então, com o tempo, fui vendo que aqueles meus estouros mais me atrapalhavam do que resultava em benefício para mim e para os outros. Não é verdade? Então, a consciência, elevar o nível da consciência, né, da nossa forma de compreender as coisas que estão acontecendo comigo, primeiro, para depois compreender o que está acontecendo com o outro. Eu só enxergo o outro verdadeiramente quando eu consigo, de fato, conhecer a mim mesma, olhar a fundo, não só o que aparece no espelho, mas o que está por baixo, né? Daquele nosso iceberg, que está por baixo, conseguir encarar meus medos, minhas aflições, minhas angústias. Então, o autocontrole, ele vem também com a elevação da consciência, lembra? E por isso, alguns de vocês vão ser necessariamente terão que fazer psicoterapia, não é? Buscar psicoterapia, fazer meditação, certo? Para fazer alguma outra prática de integrativa de saúde, participar de rodas de terapia comunitária, tudo isso visando aumentar o seu autocontrole, certo? Para vocês poderem vencer as compulsões, sejam elas. Aqui a gente está falando mais de comida, certo? Também vamos falar de bebida, porque muitos de vocês também têm a bebida aí, bebida alcoólica que eu estou falando, tá, gente? A bebida alcoólica como link, né? Tanto a comida quanto a bebida alcoólica. Mas outras pessoas têm, não tem problema com bebida, nem com comida, mas tem problema com cigarro, aqui entra a compulsão, ou com outra droga, ou com compras excessivas, e por aí vai, tá bom? Então, assim, esse autocontrole e essa elevação da consciência, né, vai gerar conflito, né? Porque toda escolha, quando eu escolho algo, eu estou abrindo mão de outra porção de coisas, não é assim? No casamento, no casamento monogâmico, né? No casamento promovido em geral pela nossa sociedade brasileira, em outras sociedades você sabe que é diferente, outras culturas, mas no casamento monogâmico, a gente quando faz o contrato de fidelidade, e eu sei que aí eu já estou mexendo com a ferida de muita gente aí, tá certo? Quando nós fazemos um contrato de fidelidade com o outro, eu estou abrindo mão, eu estou escolhendo abrir mão de toda uma porção de pessoas, que não é o meu companheiro ou a minha companheira, não é verdade? Então, toda escolha gera conflito. E às vezes é desconfortável mesmo, não é para escolher, por isso que é tão difícil escolher, às vezes, não é? Porque gera muito conflito, tá bom? Vamos ver aqui alguns dos conflitos que podem aparecer? Juntos. Olha só. Quando eu vou fazer uma escolha, eu tenho que decidir. E é uma decisão que eu tomo. Abrir mão de um prazer imediato, porém pequeno e adoecedor, né? E escolher um prazer que ainda está distante, porém grande e saudável, né? E aqui nós estamos falando realmente da questão de escolher abrir mão daquele salgadinho, daquela pizza, daquele refrigerante, daquelas bebidas, daquela torta doce maravilhosa, não é? Daqueles brigadeiros, daqueles chocolates. Quem tem compulsão por chocolate, levanta a mão. Eu tenho, né? Eu não tenho maturidade até hoje, olha meus cabelos brancos, para comer só um pedacinho de chocolate. Eu gosto muito de chocolate. Então, eu tenho que me vigiar, certo? Então, quando eu quero manter a linha, eu preciso sim abrir mão do chocolate, do bis, não é? Do chocolate ao leite, tá? Porque eu quero manter a linha, certo? Eu já ultrapassei ali os 50 anos, certo? E toda pessoa, depois dos 45, 50 anos, tende a engordar se não se cuidar, se não fechar a boquinha. Tá, gente? Tá bom? Então, aqui, eu tenho que escolher um prazer que pode estar mais distante e é mais saudável para mim. Então, olha aqui, vamos ver quantas coisas que a gente vai ter que escolher, né? Olha só, aqui eu tenho um fast food típicos, né? Fast foods, quem adora fast food aí, dá um grito, pode escrever aí no chat. Eu amo fast foods, né? Vai ter que aprender a deixar de amar. Deixa eu dar uma informação para vocês. A gente não pode comer isso, né?
Eventualmente, uma vez, 2 vezes no ano, talvez, né? Mas olha só, aqui nós temos alimentos extremamente gordurosos, calóricos, repletos de sódio, de gorduras hidrogenadas, de açúcares, tá? Que tem o hot dog, tem o pizza, tem o McDonald's, né? Enfim, batatas fritas, aqui uma pizza calabresa, tá vendo aqui no cantinho? Então, eu preciso aprender a escolher, né? E abrir mão disso aqui, que me traz esse prazer, essa voracidade, essa vontade, esse alívio imediato da minha atenção, do meu medo, da minha angústia, seja lá o que for que está por baixo, e aprender a selecionar comidas melhores, certo? E aqui eu tenho uma porção bem pequenininha, ó. Aqui, para quem não está conseguindo ver direito, é um franguinho cozido com um pouquinho de molho de ervas, um arrozinho branco, tá? E uma seleta de legumes aqui, que tem brócolis, tem, me parece, couve-flor e cenourinha. Que delícia. Gente, deixa eu falar com vocês que eu agora sou apaixonada por brócolis. Eu gosto muito de brócolis já há algum tempo. Amo comer brócolis. Não posso ver brócolis, que devoro o brócolis inteiro, tá bem? E aprendi a gostar de brócolis, certo? Isso é um aprendizado. Da mesma forma que vocês aprenderam a gostar dessas porcarias aqui, que são extremamente palatáveis, né? Porque viciam nossa boca, viciam nossas papilhas gustativas, certo? Mas a gente aprende a gostar de comida saudável também, tá bem? Então, abrir mão aqui de assistir uma televisão, ou fazer maratonar uma série, comendo sei lá quanto de pipoca tem aqui, né? Uma porção de pipoca cheia de gordura. Ao invés disso, eu posso maratonar, mas fazendo uma atividade física. Olha aí, uma escolha, né? Às vezes eu posso maratonar o YouTube, que está cheio de personal trainers, certo? Gratuitamente. É só você também ir na manhã, né? Não vai se lesionar. Aprender, então, a abrir mão de maratonar Stranger Things, né? Ou, enfim, Lost, ou, enfim, qualquer outro seriado da moda, e fazer outras escolhas. Né? Isso aqui não é fácil, não, a gente sabe que não é fácil, tá bem? Abrir mão de sentar com os companheiros de bar, de bebida, não é? Os companheiros de bar e bebida, e sentar numa mesa cheia aqui, olha, gente, vamos olhar, tem pão, tem os embutidos, tá? Embutidos são extremamente perniciosos para a nossa saúde, a médio e longo prazo. Comer um pedacinho é uma coisa, mas comer uma porção é outra, bem diferente, né? Aqui tem a cerveja, nós também vamos falar individualmente com você sobre as bebidas alcoólicas, tá bem? Aqui tem outra porção de pãozinho, eu acho, de queijo, enfim, uma mesa. E aqui, se vocês olharem bem, tem pessoas barrigudinhas, pessoas que, com certeza, essas pessoas aqui já estão na obesidade grau 2, no mínimo, tá bom? E escolher fazer uma refeição mais saudável, convidar os amigos, de repente, para fazer, né, uma refeição mais saudável, chamar as crianças para prepararem refeições mais saudáveis, fazer um almoço em família, né, um almoço com os amigos também, certo? Então, é isso. Às vezes, a gente precisa abrir mão desses prazeres imediatos, né? Mas eles são imediatos e eles dão alívio passageiro para alcançar coisas mais distantes, porém mais saudáveis. Próximo. Então, o que fazer? Novamente, voltamos a esse o que fazer. Vamos ver o que fazer juntos? Vamos lá. O que fazer? Primeiro, respirar fundo e devagar, que a energia está no ar. Bom é não fumar, beber só pelo paladar, comer de tudo que é muito bom e natural, né? Então, aqui, primeira coisa, respirar fundo e lembrar-se sempre que problemas e angústias fazem parte da vida. Todo mundo tem, eu tenho os meus. Se eu sentar aqui e conversar com vocês, a gente chora juntos, sério. Todos nós temos problemas enquanto, né, estamos vivos, então faz parte da vida angústias e problemas, tá bem? E outra coisa muito bom de se lembrar, anota isso aí, por favor, isso aqui é uma coisa que a gente vai fomentar aqui, ó, as crenças na cabeça, alimentar pensamentos positivos, tudo na vida passa, tudo na vida passa, tanto o que é bom quanto o que é ruim também, não é? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Vamos ver.
Buscar novos recursos para aliviar sua tensão e angústia. Dançar, por exemplo, ouvir música, já falei lá na frente, lembra? Dos cancioneiros nacionais, falamos do Caetano Veloso, mas existem outros maravilhosos. Ouvir música, caminhar, arrumar a casa ao invés de comer. Então, ao invés de cair na tentação lá do pratão cheio, né? Ou da batata frita, ou do fast food, olha quanta coisa eu posso fazer. Ouvir música, dançar, caminhar, arrumar a casa, arrumar aquele armário, arrumar a papelada para o imposto de renda, né? Ler, rezar, para quem gosta, né? Que se sente bem rezando, meditar, aprender a meditar, né? Tem vários estudos falando da importância da meditação para a nossa mente nesse mundo pandêmico de ansiedade também. Não é só da Covid. A ansiedade já estava vindo ali como uma grande pandemia também, certo? Alongar-se, passear com o seu cachorro, ou se não tiver cachorro, passeia com o cachorro da vizinha, do vizinho, tá bem? Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. O que será que a gente pode... Identificar o que causa sua angústia, sua dor, sua raiva, sua tristeza, suas mágoas, suas tudo. Precisa conhecer, lembra da história da consciência? Elevar a consciência, certo? Então, a gente precisa identificar o que está me movimentando para aquilo, o que está me promovendo aquelas vontades, aquela fome emocional, aquele vazio, certo? Vamos ver o que mais. E, depois de identificar, encarar de frente o problema e modificar ou sua forma de lidar com isso, porque tem coisas que não mudam, né? Eu falei lá na frente que tudo na vida passa, tanto o que é bom quanto o que é ruim. Mas, por exemplo, quando nós perdemos um ente querido, a morte. A morte é uma coisa que não muda, certo? Não dá para ir lá despertar e ressuscitar o morto. Ninguém aqui tem esse poder, certo? Então, a gente precisa lidar com a morte, com o divórcio, com uma perda, certo? Muito bem. Ou aprender, ou tentar mudar a própria situação. Não estou gostando do meu emprego? Ótimo. Vou tentar ver o que eu posso fazer de diferente, certo? Não estou confortável no meu relacionamento, seja com a minha companheira ou com o meu companheiro. Então, eu vou ver o que eu posso fazer. Conversar é uma ideia, discutir a relação é outra. Se já discutiu, tem que pensar uma solução, né? Então, encarar de frente o problema e modificar ou sua forma de lidar com isso, ou a própria situação. Por fim, nós vamos cobrar de vocês, e eu gostaria muito que vocês pudessem enviar por e-mail, já pensando sobre isso, tá bem? Uma lista de motivos para emagrecer. Lembra que você precisa ter muito claro o que você quer da vida para modificar o que está aí? Então, você precisa ter bem claro a sua lista de motivações para emagrecer. Por que eu quero emagrecer? Para que eu quero emagrecer? Se faço essa pergunta, por que e para que eu quero emagrecer? Porque não é eu, Maria Fernanda, psicóloga do CEDOS, sei. Eu sei para que estou aqui, para ajudá-los, para auxiliá-los. Todos sabem, a emagrecer é conquistar a melhor saúde possível, certo? Mas cada um de vocês precisa ter claro o que te motiva a querer emagrecer, né? No aspecto da saúde, no aspecto da autoestima, fatores estéticos, no aspecto dos relacionamentos com os outros, na qualidade de vida que você almeja, tá bom? Então, para início de conversa na psicologia, nós precisamos ter clareza de por que cada um de vocês quer ou precisa emagrecer. E vocês vão pensar sobre isso. Essa é a tarefa desta oficina de hoje. Vocês precisam pensar sobre isso e escrever sobre isso. Né? Nós já falamos sobre a importância lá no começo, nas primeiras oficinas, nas oficinas anteriores, falamos da importância de vocês terem um diário de tratamento para escrever. Certo? Quem não sabe escrever é uma coisa, aí a gente faz de outra forma. Mas todo mundo aqui que tiver ensino médio para cima vai precisar escrever, tá bem?
Então, arrume um caderno, se já não arrumaram, que a gente pediu lá na primeira oficina, lembra? Para vocês arrumarem um caderno, uma agenda antiga, não precisa ser novo, não. Pode ser um caderno velho dos filhos, um caderno que sobrou do ensino médio de vocês, tá bem? Das crianças, e comece a fazer seu diário. E essa é uma atividade que eu preciso, que nós, os psicólogos, precisamos que vocês façam. Para quê e por que eu quero emagrecer? E eu quero, no mínimo, para início de conversa, 10 motivos. 10 motivos. Ah, doutora Fernanda, pois é. Quem disse que é fácil? Não é fácil. A gente acabou de falar que gera sofrimento, né? Escolher coisas diferentes gera sofrimento. Você tem que abrir mão do conforto. Tem que pensar sobre isso. Escrever, tá bom? Depois, nos grupos, eu vou enviar o e-mail, né, da Psicologia CEDO para vocês enviarem, quem puder, já enviar depois por e-mail. Quem não tiver acesso ao e-mail, pode trazer na primeira consulta com o psicólogo, tem que trazer essa lista, tá bom? Tá certo, gente? Espero que tenha sido muito bom essa oficina para todos vocês. Gosto muito, nós todos gostamos muito do que fazemos aqui, eu gosto muito do que eu faço, e eu estarei aqui, eu e a colega Caroline, todos os outros colegas, né, os endócrinos, a fisioterapeuta, as nutricionistas, todos nós estaremos aqui para juntos ajudarmos vocês, tá bom? A emagrecer e a conquistar melhor qualidade de saúde, melhor qualidade de vida, tá bem? Um grande abraço, beijinho, vejo vocês às consultas presenciais. Tchau!